comunidade acadêmica. Saudações a toda a comunidade simiana. Respondo pelo nome de Vasco Alexandre, estudante de curso de licenciatura em Contabilidade e Auditoria no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Vim por meio desta apresentar um trabalho ligado à cadeira Contabilidade Financeira 2, lecionada pelo docente Abílio Muxanga. Bem, o nosso trabalho de hoje ele tem como tema a constituição de empresas em Moçambique. Bom, onde abordaremos sobre as constituições de empresas, os tipos de sociedades e como constituir uma empresa ao abrigo do Código Comercial. Bom, sem mais delongas, vamos àquilo que é a nossa apresentação. Então, constituição da empresa. O que é uma constituição de empresa? Dizer que a constituição de empresa é o processo legal, né, do qual uma entidade ela adquire uma personalidade jurídica para exercer as atividades econômicas em Moçambique, sendo que estamos a tratar da constituição de empresas em Moçambique. Então, temos que essa constituição é uma base legal, né? É um processo legal que através de personalidades jurídicas nós compreendemos ou são essas bases que nos dão a legalidade de exercer atividades econômicas no nosso país, sendo que para constituir para constituir, neste caso, uma sociedade, né, ao abrigo do Código Comercial de Moçambique, nós temos três tipos principais, né, de sociedades, né? Estamos a falar da sociedade unipessoal, estamos a falar da sociedade por cotas, estamos a falar da sociedade anônima. Então, sendo que começando pela sociedade, ainda na constituição da empresa, falando da sociedade unipessoal. A sociedade unipessoal é aquela sociedade, né, que nós dizemos que esta sociedade ela é designada como único sócio. Então, esse único sócio, né, que possui, né, que possui, né, aquela legitimidade. Então, temos que é uma sociedade que pode ser singular ou coletiva. Então, esse único sócio que pode ser uma pessoa singular ou coletiva. E ele tem uma responsabilidade limitada ao capital social. Este sócio ele tem uma responsabilidade limitada ao capital social. Então, ainda na sociedade unipessoal, nós temos aquilo que chamamos o número, né? Sendo que ainda nas características da sociedade unipessoal, temos que o número mínimo de sócios é 1. Então, o número de sócios deve ser 1, sendo que o capital social ele deve ser obrigatório e fixado livremente. Então, o capital social, o sócio, ele define livremente qual é o capital social que ele quer realizar diante da integração desta sociedade, cujo a designação, né, da sociedade deve conter aquilo que chamamos de sociedade unipessoal ou unipessoal limitada, seja caracterizado pela sigla S, que significa sociedade unipessoal, sendo que a limitada, ou seja, a unipessoal, ela vem antes da limitada. Então, vem sociedade unipessoal LDA. Então, esta unidade unipessoal é ela é uma sociedade adequada para pequenos negócios, sendo que na Constituição, quando nós vamos, né, na Constituição de uma empresa, quando nós vamos dizer que estamos a buscar a base legal para aquilo que é a exercício das nossas atividades, nós vamos lá e pedimos que, nós queremos legalizar a nossa empresa como único sócio, quero legalizar a minha empresa como uma sociedade unipessoal, pois ela é uma sociedade adequada para estes pequenos negócios. Então, também temos a sociedade por cotas, né? Mas ainda na sociedade unipessoal, eu queria, é uma forma de análise ou síntese, dar um exemplo sobre aquilo que seria
A constituição de uma sociedade unipessoal. Bom, para a subscrição dessa unidade ou para subscrever a sociedade unipessoal, temos que ter um único sócio, o seu capital social ele é definido livremente, né? Então, continuando para a sociedade por cotas ou sociedade limitadas. A sociedade por cotas é aquela sociedade, né, que tem no mínimo dois sócios, né? E o seu capital ele está dividido em cotas. Então, a sociedade unipessoal, ela, aliás, a sociedade por cotas, neste caso, ela é uma sociedade, né, cujo capital está dividido em cotas, sendo que a responsabilidade de cada sócio ela é limitada ao valor das suas cotas. Então, o valor, né, é limitada, a responsabilidade é limitada às cotas, né, a este capital que eles subscreveram, o capital que eles dividiram em cotas, sendo que o número de sócios desta sociedade são dois, o número mínimo, né? O número mínimo de sócios é dois. Então, a sociedade por cotas, ela não pode ser integrada por um único membro. Então, a sociedade apresentada por um único membro é a sociedade unipessoal, diferente da sociedade por cotas. Então, o capital desta sociedade é um capital obrigatório, né? Que ela é fixada livremente pelos sócios. Então, este capital ele corresponde ao somatório de todas as contas que deve ser de uma forma integral subscrita e realizada. Então, para subscrever essa capital, nós temos aqui, por exemplo, temos dois sócios. E estes dois sócios, eles constituíram uma empresa. Não trago aqui os lançamentos, mas ok. Estes dois sócios, eles constituíram uma empresa. E essa empresa, eles entregaram, né, um valor de... ok, temos aqui o sócio Kenny, temos aqui o sócio Agnes. Então, o sócio Kenny entregou 70 mil, né? E o sócio Agnes entregou 30 mil. Eles entregaram em diversos. Então, aí acontece a realização, né? Nós subscrevemos o capital, né? Subscrevemos aquilo que estamos a dizer que é o capital. E depois a realização do capital. Então, para subscrever o capital, nós usamos praticamente a conta 45, né? Que são outros devedores, 452, subscrição de capital. Então, depois disso, nós identificamos aqueles que são sócios e os seus valores. Por exemplo, o sócio Kenny, ele vai nos dar 70 mil e o sócio Agnes vai nos dar 30 mil. Então, nós, esse é o valor, né, dará entrada na subscrição de capital e a que dará saída, a conta que dará neste âmbito será a 51, né, que é capital, a 51, capital social, né, pela subscrição destes dois sócios, que é o sócio Kenny no valor de 70 mil e o sócio Agnes no valor de 60 mil. Então, depois de ter feito este processo, nós temos aquilo que devemos caracterizar, falar da realização. Já entregamos no âmbito da subscrição, que nós usamos as contas 45, 452 e a 51511. Então, para a realização do capital, nós temos que ter em conta aquilo que eles entregaram para a realização desse capital, né? Tanto o sócio Agnes que entregou 30 mil e o Kenny que entregou 70 mil. Então, o Agnes, por sua vez, ou o Kenny, por sua vez, ele entregou 20 mil em caixa e 50 mil em depósitos à ordem ou bancos. Então, temos como primeiro lançamento, nós debitamos a nossa conta caixa, debitamos a nossa conta depósitos à ordem e creditamos a 45, né? Neste caso a 452 subscritores de capital de sócio Kenny, né? É isso que será a nossa realização, né, de entrega de subscrição de capital. Então, também temos aquilo que é a nossa 41, clientes conta corrente. Agora, estamos na realização do sócio Agnes, porque o sócio Agnes nos entregou o valor de 30 mil. Nestes 30 mil, ele entregou 411 clientes, porque ele tinha um valor a receber. Neste valor a receber, nós contamos
como uma realização, aquilo que é uma cota que ele entregou. Também temos a 2.1 mercadorias. Ele também nos entregou um valor de 10.000 em mercadorias, né? Então, temos a 45452, a realização do sócio Agnes, pela entrega relativa à realização dessa subscrição. Então, são essas contas ou são esses lançamentos que ocorrem durante uma subscrição, uma subscrição e realização de uma sociedade por cotas. Então, temos aqui a sociedade anônima. A sociedade anônima, ela é uma sociedade cuja tem o seu capital dividido, né, em ações, né, diferente da sociedade limitada ou sociedade por cotas. A sociedade anônima ou a sociedade anônima, sim, ela tem um capital dividido em ações, enquanto a sociedade por cotas ela tem capital dividido por cotas, né? Então, a sociedade anônima ela tem uma estrutura mais complexa, aquilo que é uma estrutura adequada a grandes investimentos, sendo que o número mínimo de sócios ou subscritores de capital é 2. Então, na sociedade anônima, o capital ele é obrigatório e é dividido em ações, cujo seu valor é fixado livremente, mas a realização ela pode ser feita em prestações com pelo menos 25% realizado no ato da Constituição. E a designação deve conter a SA ou a sociedade anônima ou SA. Então, a sociedade anônima ela é uma sociedade indicada para grandes investimentos, e enquanto a sociedade por cotas ela né, é uma sociedade ou é um tipo de construção de empresa mais utilizado em Moçambique. E se tivermos o caso de termos os dois acionistas, né, que queiram entregar os seus valores, neste caso, e queiram fazer as suas ações, nós teremos por mexer ainda na emissão, né, nós teremos que emitir essas ações. Então, temos que emitir e subscrever as ações, sendo que deve realizar pelo menos 25% dessas ações na ata da Constituição. Então, nós teremos que mexer a conta 13, né? 133, que fala-nos dos outros instrumentos financeiros, neste caso. A 13 fala-nos dos outros instrumentos financeiros. Por conseguinte, teríamos a 1.3 teremos outros instrumentos financeiros, teremos a 1.33 que serão outros instrumentos financeiros ao justo valor através dos resultados, né? Então, teremos a 1.33 acreditar a 5.1, que seria o capital, a 5.1 capital social, no valor dessas ações. Então, teríamos que emitir as ações. Estamos a dizer que temos 6.000 ações. Essas 6.000 ações elas estão avaliadas em 1.000 meticais cada. Então, nós multiplicamos esse valor, né, das 6.000 ações pelo valor, né, pelo preço unitário. Então, estamos a dizer que as 6.000 ações elas valem 1.000 meticais cada. Então, nossa subscrição ela será de 6 milhões, né, ou nossa emissão ela será de 6 milhões. Porque estamos a dizer que temos 6.000 ações e cada ação ela está 1.000 meticais. Então, depois de emitir essas ações, nós fazemos aquilo que é a subscrição das mesmas ações. Então, para este exemplo, nós temos aqui a contas 4, 5, né? Vamos subscrever as ações. Vamos usar as contas 4, 5, que serão outros devedores, 4, 5, 2, que serão subscritores de capital, né? E teremos a 133, neste caso, outros instrumentos financeiros do valor através dos resultados, acreditar no valor de 6 milhões. Então, neste âmbito, nós temos que é obrigatório realizar 25%. Então, no nosso exemplo, nós vamos dar aquilo que serão 50% de realização dessas ações. Então, através de 50% da realização dessas ações,
nós debitamos a nossa conta bancos e creditamos a 4, 5, que seriam os outros devedores, né? Neste caso seriam os substitutores de capital, neste caso, e teríamos a conta 45201, que seria substitutor de capital, sócio X e também substitutor de capital, sócio Z. Bom, temos aqui o segundo passo. Terminado essa a explicação sobre a Constituição, né? Os tipos de Constituição, né? De empresas, das três principais empresas existentes em Moçambique, vamos para aquilo que é a Constituição das empresas. Para constituir uma empresa, nós temos que ter temos que começar para fazer aquilo que é a reserva, né? Do nome comercial, que segundo o código, né? O código comercial, neste caso, ao abrigo do Código Comercial, né? Ao Código Comercial de Moçambique, ele diz que primeiramente não. Você deve fazer aquilo que é a reserva do nome comercial, né? Você deve solicitar à conservatória ver se este nome ele está disponível para aquilo que é o mercado operacional. Depois, temos que verificar a disponibilidade do nome, né? Estamos a dizer que, você vai solicitar, vai vir com o teu nome, vai nos dizer, nós vamos procurar se essa entidade, ou existe uma entidade com este nome ou não. Então vai-se, por conseguinte, né? Nós submetemos aquilo que é o requerimento, né? Nós requeremos aquilo que é conservatória para ver qual é a disponibilidade, né? Depois disso, nós reservamos aquele nome. Então, nesse âmbito, os documentos são simples. Estamos a falar de requerimento e a identificação dos sócios. Então, para este caso, né, nós pagamos uma taxa para obter aquele recibo, dizer não, nós já fizemos aquilo que é o requerimento para obtenção, né, do reserva do nome comercial. Então, sendo que esta reserva ela é válida por 90 dias, né? Ou depois da emissão, a reserva ela é válida por 90 dias. Não. Nesse processo, o documento, né? O documento ele é o documento exigido no processo, dizemos que é a certidão de reserva de nome ou a certidão de registro negativo. Então, temos como segundo passo a elaboração da assinatura do contrato da sociedade. Falamos dos estatutos, né? A elaboração dos estatutos, onde nós identificamos os sócios, nós damos aquilo que é o conhecer dos sócios, nós temos aquilo que é o objeto social. Nós, na elaboração de estatutos, estamos a dizer que são aqueles que são as regras, né? As regras de funcionamento da nossa empresa. Então, nós fazemos aquilo que é a elaboração de estatutos, nós temos aquilo que é o objeto social, aquilo que pode ser, falamos aquilo que pode ser, né? Pode ser o fim, né? Neste caso, a firma, né? Desses estatutos. Então, estamos a dizer que esta elaboração destes estatutos, ela pode ser elaborado, né? Com o auxílio do advogado ou de um notário, onde o conteúdo obrigatório dos estatutos ele deve ser previsto, né? Conforme o código, conforme o artigo 92 do Código Comercial, que inclui a identificação dos sócios. Então, também temos o objeto social, né? O capital social e a administração da sociedade. Bem, o terceiro passo, ele vem aquilo para para autenticação dos estatutos. Depois de fazer o primeiro passo, nós temos que autenticar aquilo que é o nosso estatuto, né? Que fazemos aquilo que são os reconhecimentos das assinaturas e o registro comercial provisório, que é válido por 90 dias. Então, na autenticação dos estatutos, nós vamos aquilo que é o notário, onde cada sócio ou membro, ele assina aqueles estatutos. Então, depois da presença do notário, nós temos, estes já reconheceram as regras, né, supercitadas nos nossos estatutos.
Então, nesses estatutos, se um deles vir a cometer erro, ele fica aquilo que é infração, ele infringe aquilo que é nossos estatutos legais. Então, por isso é que nós dizemos que esses estatutos eles devem ser respeitados de acordo com o artigo 92 do Código Comercial, né? Então, depois temos aquilo que é o registro comercial provisório, onde nos dão o prazo de 90 dias, onde para este registro comercial provisório nós submetemos aquilo que são os estatutos autenticados na conservatória, né? Onde para submeter isto, os documentos necessários são os estatutos autenticados, a certidão de reserva de nomes e as cópias de documentos de identificação. E o nosso quinto passo, ele via, ou ele segue a fazer aquilo que é o registro comercial em definitivo, onde após a publicação, ele deve requerer o registro comercial em definitivo na mesma conservatória, cujos os documentos necessários são os comparativos de publicação no Boletim da República e o comprovativo do registro provisório. Então, temos também o sétimo passo, ele vê a incorrer, né, no registro comercial definitivo, né, onde temos que fazer aquilo, onde o registro comercial definitivo ele é realizado depois da publicação. Então, o registro comercial em definitivo, ele estamos a falar daquilo que é o NUIT e início da atividade, onde temos a dizer que neste caso, temos a falar do registro fiscal, onde temos o NUIT, onde temos aquilo que é a obtenção do número único de identificação tributária e a comunicação do início da atividade, né? Onde devemos ter a data de início da atividade, é aquela que a partir da qual a empresa ela passará a emitir aquelas faturas e deveremos submeter à contabilidade quais os documentos necessários para a certidão do registro comercial definitiva e a identificação dos sócios e gerentes. Também temos o registro do INSS. Não, o registro do Instituto Nacional de Segurança Social. Então, este deve registrar os seus trabalhadores no Instituto Nacional de Segurança Social para cumprir aquilo que são as obrigações contributivas daqueles trabalhadores, né? Onde os documentos necessários eles são a certidão do registro comercial, do NUIT e os contratos de trabalhos. Então, temos aquilo que é o licenciamento ou o alvará, né? Então, estamos a falar que é necessário obter aquilo que são licenças, né? Específicas para essa atividade, cujo o seu processo ele varia, né? Varia conforme o setor. Então, para certas atividades nós podemos usar aquilo que é licenciamento simplificado, onde as entidades elas podem contratar dependendo da atividade, mas ela geralmente inclui uma direção providencial da respeita área, seja ela de comércio, indústria, turismo, serviços, entre outros. Então, podem ser também necessárias vistorias da entidade, como bombeiros, né? ou centro de higiene ambientais ou higiênicos. Então, o outro documento obtido é o alvará comercial ou industrial. Então, este licenciamento, este todo o processo, ele resulta daquilo que é o resultado da emissão do alvará, que é o registro em definitivo para aquilo que é o nosso início da nossa operação. Então, de uma forma resumida, falando da constituição da empresa, na constituição da empresa, um documento é complementar do outro. Seja que os documentos dependem um do outro para assegurar ou seguir todos os passos para a realização ou a constituição dessa empresa. Nós temos que seguir aquilo que todos os passos, não há como fazer o registro de não é como fazer o registro do INSS sem antes, ou seja, não é registro de fazer o INSS sem antes ter no IT, né? Não é registro não há como fazer a certidão do registro definitivo sem antes ter o registro provisório, né? Então, são esses processos que dizemos que neste âmbito, os documentos eles complementam um ao outro. Então, esses documentos eles são correspondentes.
Bom, é deste caso que termina a minha apresentação sobre a constituição de empresas, né? Ah, sobre a construção de empresas em Moçambique e como construir uma empresa ao abrigo do Código Comercial de Moçambique. Bom, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.